A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, amém? Vamos meditar na Bíblia Sagrada. Quero deixar uma palavra que está lá em Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante, que diz assim, está escrito: o centurião de Carfanaum. E entrando Jesus em Carfanaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sobre autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, aqui este homem era um homem de fé. Ele creu que só uma palavra saída da boca de Jesus Cristo, e ele crê pela fé nessa palavra, ele levava a cura para aquele funcionário dele. E assim somos eu e você, meus amados irmãos, se nós crer pela fé que o Senhor age nas nossas dificuldades, nas nossas aflições. Cremos naquela palavra e o Senhor fará por nós, nos curará, nos libertará daquilo que nós precisamos, pela fé. Pois, meus amados irmãos, nós saímos para trabalhar todo dia pela fé. Cremos no salário que vai vir daqui 30 dias, ou na semana, que nem eu mesmo trabalho por semana. No final da semana eu creio que o cliente vai me pagar pela fé. Então assim, meus amados irmãos, a vida espiritual é a mesma forma. Orar todo dia e crer pela fé que aquela oração vai ser ouvida. Como Daniel não desistiu, orou por 21 dias, uma batalha terrível espiritual. E assim Deus deu a vitória pela fé. E assim somos eu e você, meus irmãos. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Que assim o Senhor age nas nossas causas, nas nossas aflições, nas nossas angústias, naquilo que precisamos. Porque é pela fé, meus amados irmãos, que alcançaremos a salvação da nossa alma, buscando obedecer a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Pois, meus amados irmãos, eu de mim não tenho nada a falar aqui, se do céu não descer a palavra de Deus e que os irmãos não crê, a fé não é edificada. Porque a Bíblia diz, a fé é o firme fundamento das coisas, meu Deus, meus irmãos, para que nós possamos crer no Deus vivo, verdadeiro, e Ele é fiel para tocar na nossa vida, meus amados irmãos. E que se assim, meus irmãos, nós cremos na palavra de Deus, porque a Bíblia ela é tremenda, gloriosa. Várias passagens que Jesus curava, transformava as vidas, libertava o povo, trabalhava ao prol do reino de Deus, e assim o Senhor operava através das mãos de Jesus, das palavras de Jesus, porque não era dele, era do Pai. Expulsava os demônios, meus amados irmãos. Quantos demônios Jesus expulsou? E muitos incrédulos dizem que não existe demônio. E muitos incrédulos acham que o inferno é aqui na terra. Ah, que maravilhoso seria, né? Onde você pode beber, fumar, fazer o que você quiser, se prostituir. Não é aqui não, meus irmãos, é lá embaixo. É a condenação da alma. Por isso devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que nós vamos morar na glória com o Senhor Jesus. Por isso o Senhor está próximo de voltar. E a Bíblia mesmo relata que ele virá como um ladrão. O que quer dizer essa palavra? Você, se soubesse que um ladrão ia roubar a tua casa, você iria se preparar, não ia? Eu vou me blindar, eu vou me armar, né? Então o reino de Deus é a mesma forma.
como aquelas 10 virgens, 5 loucos e 5 prudentes. As 5 prudentes se preparou para a vinda do Senhor. E aquelas loucas não buscaram o azeite para suas lamparinas, o óleo que precisava, se revestir no mundo espiritual, buscar uma vida de obediência à palavra de Deus, renunciar aos prazeres do mundo, renunciar à carne e buscar a obedecer à Bíblia Sagrada. E assim o Senhor Jesus operou grandes milagres, maravilhas, através da fé. Porque aquele homem mesmo aqui no versículo 8, o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Ele não se sentiu digno de Jesus ir até a casa dele, mas bastou uma palavra de Jesus e ele pela fé levou essa palavra e o homem foi curado para a glória do Senhor Jesus. No versículo 13 aqui, ele disse: Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. Coisa gloriosa, meus irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Glória a Deus, glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Esse homem creu e assim o Senhor operou. E ele levou a cura para aquele homem que estava sofrendo. Pois muitos amados irmãos estão desistindo da fé, abandonado a presença do Senhor. Não podemos, meus irmãos, abandonar a fé, porque tudo que o diabo quer roubar a nossa fé é a esperança da verdade, da palavra de Deus. Muitos têm sofrido, meus irmãos, por falta de não buscar a Deus, buscar a presença do Senhor, renunciar ao mundão, abandonar as práticas desse mundo. Mas é necessário, meus irmãos, buscar a presença de Deus. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A nossa fé vai sendo edificada pela palavra. E assim nós vamos compreendendo ela como ela é e como o Senhor veio trazer a direção, a cura, a restauração que nós precisamos. Mas depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Se ninguém na tua casa quer buscar a Deus, busque você, a salvação individual. Depende de cada um de nós. Você tem o livre-arbítrio. A tua matéria tem que escolher servir a Deus. Porque senão, meus amados irmãos, só viverá tribulações nesta terra, sofrimentos, angústia. E o Senhor tem o melhor para nós revelado. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Ele enxugará dos olhos toda lágrima, nos curará das aflições, das angústias. Ele estará conosco, se nós estiver firmado nele, na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Ele nos guardará de todas as aflições, de todas as angústias. E o Espírito Santo te consolará em todas as aflições, dificuldades. Não olhe para os familiares, meus irmãos. Se eles não querem servir a Deus, busque você. Não desanima. O Senhor está contigo. Ele disse que nunca abandonaria os seus. O ser humano é que se afasta de Deus. Nós é que nos afastamos do Senhor. Ele prometeu nunca se afastar do ser humano. Mas depende de nós. Cada um de nós buscar a presença do Senhor. E aí, pela palavra, Ele nos liberta, nos cura, nos transforma. Porque a nossa fé tem que ser fortalecida através da palavra. E nós cremos que o Senhor Jesus, pela misericórdia, Ele tinha compaixão das almas, das vidas que estavam sofrendo, angustiados. E o Senhor os curava, manifestava com grande poder e glória, libertando o povo pela sua palavra, a palavra de Deus viva e eficaz. Para que nós venha a crer, meus irmãos, é necessário buscar. Amém? Esta é a palavra
que Deus colocou no meu coração neste dia de hoje. Tenha fé na sua cura, na sua libertação, na sua transformação. Meus amados irmãos, muitas das vezes, se nós cremos na palavra, não precisamos nem de oração. Se você crê na palavra, você lê e crê. Olha, este homem levou a cura através da palavra, como aqui Jesus disse no 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. Pronto, creu? Toma posse da tua vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Esta é a palavra de hoje. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus abençoe a todos os irmãos para a glória do Senhor Jesus. Toma posse da tua vitória para a glória do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos.